Olá a todos novamente. Portanto, seguindo o que eu fiz para o segundo trabalho prático, e acho que o pessoal apreciou bastante, eu vou fazer aqui uma pequena introdução a cada um dos trabalhos práticos, que é o último, o trabalho 3. Portanto, os anunciados vão vê-los aqui, não é? Como já fizeram para os outros dois. E vamos ver mais ou menos o que é que se espera de cada um. Portanto, a primeira coisa que eu queria salientar é que, pronto, para cada um dos trabalhos que aparecem aqui, pronto, aparece aqui análise implícita, elementos de casca e um material, e portanto são aquilo que eu considero os requisitos mínimos. Portanto, nada impede que depois possam fazer o trabalho com o implícito e explícito e comparar com mais que o material. Portanto, isto é aquilo que eu chamo mesmo um pacote básico, está bem? Portanto, são vários anunciados, alguns são exatamente o mesmo enunciado, mas com elementos sólidos ou casca, portanto, mesmo aqui para o V-Benzene. Portanto, vamos então passar aqui a. Portanto, o grau de dificuldade é muito difícil termos trabalhos com exatamente o mesmo grau de dificuldade, e, portanto, semelhante ao que tivemos no trabalho prático anterior. Trabalhos mais simples, onde se exige que esmiuçem um bocadinho mais os resultados, e depois trabalhos mais complexos, que só pelo fato de conseguirem corrê-lo já é uma vitória, portanto já dá mais pontos do que um trabalho mais simples. Portanto, o trabalho mais difícil aqui de conseguirem ir até ao fim será o do hydroforming, tá bem? E o do box drawing. O primeiro porque em termos de BCs é bastante complexo, e o segundo porque vão ter que fazer as ferramentas com elementos finitos rígidos, e portanto vão ter dificuldade em fazer a malha para todos os elementos, tá? Portanto, vamos então avançar para cada um dos enunciados de forma individual. Portanto, o primeiro enunciado que aparece aqui é o V-Benzene. Ele é muito parecido com um trabalho dos segundos trabalhos práticos, que era um ensaio de flexião a 3 pontos. Na verdade, o que nós temos aqui é uma matriz, portanto, com dois apoios aqui com este raio, um punção que se movimenta para baixo, e portanto uma chapa que irá ser deformada. Portanto, isto é um teste que é muito comum ser feito para qualquer material, para se avaliar o retorno elástico, o spring back, e geralmente varia-se esses parâmetros que aparecem aqui. Por exemplo, estudar o efeito no retorno elástico do material, portanto, quando ele vai abaixo e sobe, portanto, a chapa tende a abrir um bocado. O efeito do raio de punção, o efeito do raio da matriz, portanto, a própria espessura da chapa, okay? Vai ter uma influência no spring back. Quem correr isso vai poder verificar que a espessura influencia, e acima de tudo influencia o material, tá bem? Por isso, dois parâmetros que influenciam muito o spring back do material é o módulo de Young, que é a inclinação aqui da zona elástica, e portanto, quanto menor o módulo de Young, portanto, se este é um aço, um alumínio teria um módulo de Young, por exemplo, assim. Quer dizer então que se eu deformar isto até, por exemplo, este ponto, para um aço o retorno elástico tem esta inclinação, e para um alumínio teria uma inclinação, eu não quero fazer outra linha, e para um alumínio teria uma inclinação assim, portanto paralela à zona elástica. Portanto, em teoria, o spring back é maior quanto menor o módulo de Young, não é? Porque a inclinação é mais baixa. Mas por outro lado, eu posso ter um alumínio cujo limite elástico, onde ele começa a deformar plasticamente, se situa aqui. Portanto, posso ter um retorno elástico então muito maior. Portanto, o retorno elástico depois é medido aqui, não é? Portanto, será este bocado de deformação que deixamos de ter quando aliviamos a carga. Portanto, dois parâmetros, portanto, é o ponto final onde eu termino de deformar, portanto, a tensão quando o punção chega cá em baixo, e o outro parâmetro é o módulo de Young. Portanto, tudo isso então é comparado
quem fizer esse trabalho é muito simples corrê-lo, mas depois tem que esmiuçar muitos resultados, portanto comparar comparar dois materiais com modelos diferentes, com limites elásticos diferentes, com tensões de ruptura diferentes, por aí fora, variar eventualmente o raio da punção e a abertura da matriz, ou o raio da matriz, verificar para duas espessuras, portanto, portanto, fazer essa panóplia de resultados. O segundo trabalho prático que aparece aqui, portanto, mas eu acho que é dos últimos anunciados, é com formação num copo. Portanto, quem teve Tecnologia Mecânica 1 viu isto várias vezes. Portanto, é uma chapa circular. Temos, por acaso aqui está ao contrário, portanto, o punção, temos o serra-chapas e a matriz. Portanto, o serra-chapas, ele só serve para calcar a matriz. Vocês não precisam fazer isto tudo. Aliás, o serra-chapas, na verdade, só é preciso fazer uma linha, ok? Que vai corresponder aqui a esta distância. E depois esta linha acaba por ser um revolved shell analytic. Portanto, fazem a linha e depois esta linha vai fazer a revolução em torno da geratriz e ficam com uma chapa que é um anel circular que serve de serra-chapas. A própria matriz e o punção, vocês não precisam fazer coisas massivas, está bem? Vocês basta fazer o punção como sendo, portanto, se eu tiver aqui a geratriz, o punção só precisa ser uma linha assim, portanto fazem um corpo analítico rígido onde vão ter uma linha que faz uma revolução e portanto fica uma casca rígida com o formato de punção. A matriz também só precisam fazer esta linha, não era nada disso que eu queria, esta linha, e esta linha depois faz uma revolução e fica também uma casca, uma superfície perfeitamente rígida, analítica rígida. E a chapa, sim, a chapa será então a única coisa que vão fazer como deformável, tá bem? Só que no caso da chapa vamos fazer apenas um quarto, tá bem? Portanto, enquanto as ferramentas serra-chapas, matriz e punção vocês fazem analítico rígido, ele faz os tais 360, vocês a chapa vão fazer apenas um quarto da chapa para terem os 1000 nós modelados apenas ou gastos apenas para um quarto da chapa, aplicam simetrias e pronto, vão por aí fora. Depois, quem avançar mais nesse trabalho pode fazer depois a anisoterapia, buscar parâmetros da anisoterapia de Hill, portanto, depois são conversas que vamos tendo mais para a frente. Cada uma dessas ferramentas tem que ter um reference point, portanto, o serra-chapas tem um reference point que vai manter o serra-chapas fixo ao longo do processo. É dito aqui que há um blank holding force que é de 22 kN. Pode dar alguns problemas, portanto, em alternativa vocês podem criar aqui um reference point no serra-chapas e fixar o reference point, ou seja, o serra-chapas vai se manter fixo e o Abacus faz a força que é necessária para manter o serra-chapas sempre fixo durante o processo. A matriz também vai ter o seu reference point que está encastrado e o punção, esse sim vai ter um reference point que vai ter um movimento, aqui nesse caso ascendente, ou se fizerem isto ao contrário, descendente, para fazer o processo de conformação. Okay? Sobre o material não precisam usar este, portanto isto aqui é uma curva que permite substituir a deformação e ter a tensão, mas podem buscar na mesma os materiais que estão no final desse ficheiro, portanto podem fazer isto com alumínio e depois com aço. Este é um outro trabalho muito parecido com o primeiro, portanto é na mesma, um punção, uma matriz e simular o springback, portanto eu não vou perder aqui tempo nesse trabalho, portanto estão a ver que é exatamente o mesmo princípio, portanto o punção tem um reference point que vai ter um movimento descendente num step e depois é feito um outro step onde o punção tem um deslocamento para cima e ao fazer esse deslocamento podem então medir o ângulo de springback. Portanto, o copo quadrado é mais complexo porque o Abacus não vai permitir fazer as ferramentas, portanto, o serra-chapas, o punção e a matriz
não vão conseguir fazer isto analítico rígido, quer dizer que vão ter que fazer aquilo que se chama discreto rígido. Portanto, é rígido na mesma, mas vão ter que malhar com elementos finitos. Portanto, são os elementos finitos no Abacus que se chamam R3, D3 e R3D4. O que é isso? São os elementos de 3 nós e 4 nós que são rígidos, está bem? Portanto, rígido 3D, 4 nós, rígido 3D, 3 nós. Portanto, reparem que para conseguirem espremer tudo isso com 1000 nós, vão ter que apostar em refinar a malha nas zonas curvas para conseguirem modelar bem a curvatura da chapa ao ser conformada, e nestas zonas planas, menos elementos, menos nós, porque não se passa aqui nada de muito importante. Portanto, o maior desafio aqui será de fato conseguirem em 1000 nós modelar ferramentas e chapa. Há uma outra opção, que é nós temos as licenças do Abacus no departamento e utilizarem isso então, a versão completa, para fazer o exemplo sem limitação de nós, está bem? Portanto, quem quiser ir por aí também pode falar comigo e ver se é uma solução. Portanto, esta massa que é aqui especificada é apenas para quem quiser fazer isto em explícito, porque na análise implícita não precisam colocar a massa, está bem? Aqui aplica-se a mesma coisa, portanto, o serra-chapas basta ter o seu reference point e fixar o reference point, em vez de aplicar a força. Portanto, se ter a chapa deformada, quando corre bem, aqui encasca, mas também há sólido. Portanto, o hidroforming, que é o seguinte, é o exemplo seguinte, será o mais complexo de correr. O que é que nós temos aqui? E há sempre alguma dificuldade em compreender isto. A hidroformação ou hidroformagem, depende agora de quem fala, é um processo onde a estampagem é conseguida não por ação de punção, mas por ação de um fluido hidráulico. Este exemplo em particular, nós temos uma matriz que tem assim um formato. Portanto, podem fazer isso também analítico, rígido. Basta fazer esta linha e depois esta linha que tem o perfil da matriz vai fazer a revolução e, portanto, vão ficar então com esta matriz. Terá um reference point que é encastrado, ok? E depois, portanto, isto era um RP. Pronto, o Marco hoje está a brincar comigo. Pronto, então, vamos ter então uma chapa, está bem? Que será um corpo deformável. Então vou desenhar aqui a chapa, que na verdade é um tubo, não é? Portanto, eu estou aqui a desenhar um corte do tubo. Se for casca, vão ter apenas uma linha. Se for sólido, vão ter este tubo. Portanto, uma vez mais, será um sólido de revolução. Portanto, se for sólido, fazem este retângulo que tem a espessura e o comprimento do tubo, e ele faz a revolução e fica um tubo com uma parede com essa espessura. Se for uma casca, é apenas fazer uma linha e essa linha faz a revolução e fica um tubo com elementos de casca. Portanto, a forma como o processo de hidroformação funciona, existe aqui uma tampa que é estanque. Portanto, e vocês aqui, para simularem isto no Abacus, a única coisa que precisam fazer é encastrar esta face, está bem? Portanto, eu vou tentar desenhar aqui algo parecido com a indicação do encastre. Portanto, vou encastrar a face inferior do tubo e depois no processo real há aqui um pistão. Há aqui um pistão que é acionado e, portanto, vai comprimir a chapa nesta direção axial, e aqui o que vocês vão fazer é simplesmente agarrar ali naquela aresta, está bem? Agarrar aqui nesta aresta e aplicar um deslocamento. Portanto, aqui então encastram esta linha e aqui aplicam um deslocamento. Ao mesmo tempo em que aplicam este deslocamento e encastram ali embaixo, vão ter que aplicar uma pressão interna. Ok? Portanto, isto é um desenho assim um bocado rafeiro, mas, portanto, pressão interna, está bem? Nesta face do tubo e deslocamento axial. Portanto, isto é sobretudo importante porque torna este exemplo mais difícil de se fazer,
Se aplicarem demasiado deslocamento, o tubo vai começar a ficar aqui todo ondulado e, portanto, convém aplicar um bocadinho de deslocamento e um bocadinho de pressão de forma que o tubo comece a entrar para dentro e ao mesmo tempo começa a ficar aqui com o formato do tubo, está bem? Há aqui uma sequência de imagens desde o início até o fim. Portanto, estão a ver que esta linha é fixa, portanto é o tal encastre do tubo. O pistão começa a descer, portanto estão a ver que há um deslocamento do tubo. Ele começa a encorrilhar aqui, mas a pressão interna depois vai metendo o tubo ao sítio. Portanto, o vosso grande desafio aqui será conseguirem arranjar um perfil de pressão que aplicam e depois um perfil de deslocamento. Portanto, vocês aí podem optar ou por aplicar pressão, deslocamento, pressão, deslocamento. Portanto, cada incremento de pressão e deslocamento é um step, ou podem optar por fazer estágios onde aplicam pressão e deslocamento ao mesmo tempo. Portanto, e aí vai depender da vossa estratégia. O grande objetivo é conseguirem que a peça final conformada tenha uma espessura uniforme. Um dos grandes problemas da hidroconformação é terem aqui nesta zona a chapa mais grossa que até no início, devido ao efeito de compressão, e aqui nesta zona a espessura ser muito fininha. E depois, como são componentes que vão estar em funcionamento sob grandes pressões, poderá haver ruptura se a parede aqui for muito fina. Portanto, não há problema em terem muitos steps, pequenos aumentos de incremento, de pressão e deslocamento, se no final isso garantir que a espessura aqui é o mais uniforme possível, está bem? Há uma referência que vocês podem buscar que está aqui, que é o... E tem nesse exemplo, se forem buscar este paper, se não conseguirem avisem-me que eu arranjo-vos. Ele inclusivamente dá uma estimativa inicial para os valores de pressão e deslocamento que podem utilizar, está bem? Portanto, eu acredito que este exemplo é o mais difícil de concretizar, mas também é mais valorizado quem conseguir pôr isto a funcionar, está bem? Portanto, tem aqui dois materiais que podem usar, está bem? Onde aplicam aqui a deformação e depois no Excel com a equação tiram as tensões. Sobre as medidas aqui da matriz, há aqui algumas incongruências. Também não é preciso levar isto ao extremo de estar tal e qual, portanto, desde que a matriz fique com um formato similar a este, tranquilo. Podem ignorar este 0.5 graus que está aqui, porque é apenas um pequeno ângulo de saída e por isso não precisam desenhar este 0.5 graus. Era o que faltava, não é? Portanto, mais trabalhos. Portanto, o colapso de um tubo é um dos mais simples. É muito fácil pôr isto a funcionar. Basicamente há uma placa rígida em baixo, uma placa móvel em cima. Portanto, cada uma delas tem o seu reference point. Esta terá um reference point que está fixo. Esta terá um reference point que é móvel, portanto que desce. E vai fazer este tubo ser esmagado. Conforme aparece aqui, o tubo é esmagado e conseguem fazer isto mesmo até ele ficar completamente colapsado. Portanto, fazem um quarto do tubo, como é notório, e por isso o que eu peço aqui é para avaliarem o grau de energia absorvida no esmagamento do tubo. E então vou pedir para quem fizer esse trabalho para depois criar aqui um enchimento ao tubo. Portanto, como se o tubo tivesse aqui um enchimento do material que aumentasse a energia absorvida quando isto é esmagado. Portanto, vocês aí podem perfeitamente ir ao conjunto dos segundos trabalhos práticos e colocar aqui, por exemplo, esferovite, cortiça ou mesmo espuma de alumínio. Portanto, que geralmente são materiais que vão aumentar a capacidade de absorção de energia. O Abacus tem uma série de variáveis que permite calcular a energia absorvida, a energia elástica, a energia plástica, e portanto terão que fazer então o tubo e depois o enchimento com as devidas iterações.
Pronto, pessoal, está mais ou menos em 20 minutos. Claro que vai haver dúvidas, mas as próximas semanas serão dedicadas a isso. Não haverá lugar a um relatório, haverá lugar a uma apresentação de no máximo 10 minutos com os resultados. Já chega a fazer relatórios e já chega também de corrigir relatórios, mas vai ser interessante depois porque nas apresentações podem utilizar apresentação de vídeos, o que neste último trabalho de simulação de processos acaba por ser mais interessante também de demonstrar. Ok? E até a próxima.